Meu grupo é formado por eu, Jéssica, a Tatiana, a Débora e o Igner. A gente ficou com o tema dos juizados especiais cíveis estaduais. Aqui está o resumo do nosso trabalho. Primeiro eu vou começar dando uma breve introdução ao tema, falando um pouquinho do histórico, da base constitucional. Aí depois vai vir a Tatiana falando desse tópico 2, início do procedimento e tentativa de conciliação e resolução por arbitragem. Depois a Débora vai falar dos princípios e das características dos juizados. E o Igner vai fechar falando da audiência de instrução e julgamento, sentença, fase recursal e a ação rescisão. Tá aí a metodologia que a gente usou e eu já vou começar o trabalho. Desde a promulgação da Constituição de 88, o acesso à justiça ele foi estabelecido como um direito fundamental, essencial para a efetivação dos demais direitos e das garantias individuais. Os juizados especiais, eles surgem como uma forma de garantia importante, instituída pela Lei 9.099, de 95, com o propósito mesmo de tornar o acesso à justiça uma coisa mais ágil e desburocratizada. No entanto, a gente vai analisar aqui a efetividade desses órgãos na concretização desse direito. Eles desempenham um papel crucial no sistema jurídico brasileiro e proporcionam o acesso à justiça de uma forma simplificada e mais eficiente para umas demandas de menor complexidade e valor. E eles são diferentes do tribunal tradicional porque eles adotam procedimentos mais simplificados e incentivam a conciliação e uma resolução consensual dos conflitos, o que acaba tornando a justiça mais acessível, especialmente para as pessoas que têm menos recurso financeiro. Antes da existência do Estado como uma autoridade central, a justiça ela era muitas vezes alcançada através da autotutela, onde os mais fortes sempre prevaleciam. Mas aí, com o estabelecimento de um monopólio estatal dessa jurisdição, o Estado assumiu o dever de proporcionar a todos os cidadãos a capacidade de alcançar a justiça de uma forma adequada, evitando essa própria determinação de justiça pelos mais fortes. E esse conceito de acesso à justiça, ele acabou evoluindo para incluir as pessoas não apenas ao direito de participar do processo judicial, mas também ao direito de ter uma tutela efetiva e uma jurisdição tempestiva. A Constituição Federal de 88, ela estabelece fundamentos que são essenciais para garantir a apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça de direito. Eles afirmam no artigo 5º, nesse inciso 35, ele fala justamente isso, que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. E nesse inciso 78, ele também fala que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade e sua tramitação. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao que a Jéssica estava falando, né? Então, os juizados especiais, eles foram idealizados pela professora da USP, Ada Pellegrini, que era uma grande defensora aí do acesso à justiça. E, como a Jéssica disse, é um instituto de extrema importância e veio para modernizar, né, o sistema judiciário brasileiro. E revolucionou, de certa forma, o acesso à justiça, sobretudo porque muita gente deixava de procurar o sistema judiciário por conta das altas custas processuais, da burocracia procedimental, da morosidade para se resolver uma lide no âmbito judicial. Então, as razões aí da criação desse juizado especial cível é justamente facilitar o acesso à justiça e proporcionar uma maior participação popular, né? São os pilares aí do juizado especial. Algumas das suas características é o valor da causa e a presunção da renúncia da diferença. O valor da causa, depois os meus colegas vão esmiuçar melhor, mas as causas que são julgadas ali no juizado especial cível são causas de até 40 salários mínimos, né? Até 20 salários mínimos a pessoa não precisa de advogado. E o que seria essa presunção de renúncia da diferença? É que, assim, nas causas que ultrapassarem esse valor de até 40 salários mínimos, se pressupõe que o autor está renunciando o excedente, o que passar desse valor. Por exemplo, em um processo que eu entre com uma demanda e eu requeira aí os 40 salários mínimos, mas no final da sentença o juiz julgue que, na verdade, a minha causa
fazia jus a 50 salários mínimos. Esses 10 salários mínimos de excedente, eu vou perder, no caso, eu não vou receber essa diferença. Essa é a presunção. Então, assim, é mais célere você pleitear a demanda no juizado especial, todavia, nesse exemplo que eu dei, eu perderia a diferença do valor, né? Sobre os sujeitos processuais no tocante aos auxiliares da justiça, né? A gente tem a figura dos conciliadores, que são bacharéis em direito, que a gente vai ser, né, daqui a algum tempo, e os juízes leigos, que são advogados com experiência de no mínimo 5 anos aí de prática jurídica, né? Não são juízes togados nesse caso. O juiz togado é aquele juiz que passou no concurso, que tem um cargo vitalício, mas os auxiliares da justiça são os conciliadores e os juízes leigos, que são todos advogados. Além disso, eu acho que pode. Ah, tá. Só finalizando. Não podem ser parte no juizado especial civil o incapaz, né? Porque a gente sabe que o incapaz é sempre representado pelo seu representante legal. Também não pode ser parte o preso por conta da impossibilidade de deslocamento, porque os juizados especiais exigem o comparecimento pessoal da pessoa na audiência, né? As pessoas jurídicas de direito público também não podem ser partes aí nos juizados especiais, porque tem o juizado da Fazenda Pública para isso, para julgar as causas delas. E também as empresas públicas da União, pelo mesmo motivo, e também porque no juizado especial civil há uma sumarização do processo, há uma simplificação do processo, com isso há uma diminuição das garantias, de algumas garantias processuais, né, que eu vou falar mais à frente. E aí, por isso, as empresas públicas não se submetem a esses juizados, tem o juizado da Fazenda Pública. Também não pode ser parte no juizado especial a massa falida e o insolvente civil. Quem é o insolvente civil? É aquele devedor que possui dívidas que são maiores do que o seu patrimônio. Sobre os princípios, o princípio da simplicidade, que tem na Lei 9.099, né, que é a lei que versa sobre os juizados especiais cíveis e criminais. Só que aqui no nosso trabalho, o nosso tema se restringiu só aos juizados especiais cíveis, que vai, se eu não me engano, até o artigo 54 da Lei 9.099. O princípio da simplicidade. Aqui não se confunde com a simplicidade no sentido de falta de esmero, ou no sentido de uma coisa simplória, básica. Também é menos complexo, mas aqui a simplicidade se diz no intuito de promover realmente a desburocratização do acesso à justiça. Por exemplo, a petição inicial, no juizado especial, a lei requer apenas a descrição dos fatos de forma sucinta, sabe? E também é simplificado por meio da necessidade da assistência do advogado nas causas de até 20 salário mínimo, porque o próprio autor pode atuar ali nos atos, né, devido a essa simplicidade. Essa simplicidade também está atrelada à celeridade. A lei concedeu a prerrogativa para o juiz de, no caso, excluir ou limitar provas que ele ache protelatórias ou desnecessárias para acelerar aí o processo. Sobre o princípio da celeridade, como eu já vinha falando, né? Limita a Lei 9.099 dos juizados especiais, limita a quantidade de recursos, né? Justamente objetivando não eternizar o processo judicial, né? Só que há uma crítica quanto a isso, né? Porque muitas vezes essa celeridade é conferida justamente nessa restrição de certas garantias processuais, né? À custa de certa supressão das garantias, de não poder recorrer ad eterno, como às vezes acontece no juizado comum. Também é conferida essa celeridade por meio das audiências de conciliação, que, segundo a Lei 9.099, deve ocorrer aí no prazo de 15 dias. Embora, na prática, a gente sabe que é muito difícil de socorrer, né, justamente por conta do excesso de demanda que o nosso sistema judiciário, mesmo os juizados especiais, enfrentam, né? De acordo com dados levantados do TJ aqui do Tocantins, é de, em média, 2 anos o tempo de resolução de demandas dos juizados especiais. Isso quando há acordo entre as partes. Então, quando não há, pode ser que se prorrogue um pouco mais. Logo, a gente percebe que esse princípio da celeridade, muitas vezes, ele não é alcançado na prática, né? Mas visando justamente alcançar mais celeridade na resolução das demandas, o TJTO instituiu em 2013 o NACOM, que é o Núcleo de Apoios às Comarcas, que funciona como um mutirão e presta auxílio às varas que estão assim mais sobrecarregadas.
né? Então, continuando sobre os princípios, o princípio da oralidade é porque muitos dos atos do GCRIM podem ser feitos, do GCRIM não, perdão, do juizado especial cível, ele pode ser feito de forma oral, né? Dispensa que seja escrita, por exemplo, a petição inicial, pode ser só narrada a um servidor, né? A contestação também não precisa ser escrita, justamente por isso dispensa também a presença de um advogado, porque a própria parte pode ir lá e apresentar a contestação, a petição inicial de forma oral, verbal, né? Outro princípio da economia processual, e ele é expresso na Lei 9.099, porque o autor pode responder ao pedido do réu ali na própria audiência, sem precisar marcar um novo momento, uma nova data para responder, né? Então, a gente já economiza ali nos procedimentos, nos processos. Outro princípio é o da informalidade, que, por exemplo, no caso da sentença, na Lei 9.099, a sentença, ela dispensa relatório, né? A gente sabe que no rito comum, a sentença tem que vir com relatório, mas nos juizados especiais, há essa dispensa do relatório, podendo ela conter só um breve resumo dos fatos mais relevantes que ocorreram na audiência. Então, com a adoção desses princípios, como eu já mencionei, o que se pretendeu foi modernizar o sistema judiciário, foi desburocratizar o acesso à justiça sem que isso prejudicasse a prestação jurisdicional, né? E aí eles tentaram assim diminuir tanto quanto possível a quantidade de documentos, de papelada nos juizados que são juntadas aos processos, né? Reunindo apenas aquilo que é de essencial importância para o julgamento, para se fazer a justiça, né? No caso concreto. E aí, aqui eu cito o enunciado número 01 do Fórum Nacional de Juizados Especiais, do FONAGE, que diz que o exercício do direito de ação no juizado especial cível é facultativo para o autor, podendo este ingressar com a ação no rito comum. Por que é facultativo? Ele pode optar, né? Dependendo da causa, ali, do valor da causa dele, ele pode optar se entra com a sua ação no juizado especial cível ou se entra no juizado cível comum. Ao optar pelo rito comum, o autor possui mais prerrogativas, né? Como eu já falei, como a capacidade ampla de recursos, como a possibilidade de manejo da ação rescisória, né? Só que, por outro lado, teoricamente, ele perde em celeridade. E ao entrar no juizado especial, ele, dependendo do caso, vai ganhar em celeridade, mas pode sair prejudicado com relação à renúncia, né, da parte que excedeu os 40 salários mínimos, e também ele pode perder em relação às garantias revisionais. Então, aí cabe ao autor analisar, no caso concreto, se realmente vale a pena assim, ingressar com a causa no juizado especial. Aí aqui a gente retirou do CNJ, né, do relatório Justiça em Números, o índice de conciliação na fase de conhecimento do primeiro grau, no juízo comum e nos juizados especiais por tribunal. E aqui o Tocantins apresenta aí um índice de conciliação de 20,3%, né? Comparado com o rito comum de 18%, está ali bem próximos, né? O índice de conciliação no rito comum e no juizado especial. E a gente vê que, por exemplo, o estado que lidera, Mato Grosso do Sul, já apresenta um índice de resolução bem maior, né, de conciliação no juizado especial, de 40%, enquanto no rito comum só 10%. Então, a gente vê que realmente compensa, a depender do caso, no Mato Grosso do Sul, porque a diferença, o índice de conciliação lá é bem maior. Aqui no Tocantins, a gente vê que de 20% para 18% ali tá bem próximo. Aqui também o índice de conciliação na fase já de execução, né? Não, do primeiro grau nos juízos comuns e nos juizados especiais por tribunal. Aqui a gente tem o índice de 13% no Tocantins, né, e de 6% no juízo comum. Aqui a gente tem a evolução mensal do quantitativo de processos. Eu só queria mostrar que isso aí é a evolução do quantitativo de processos em Araguaína. Um alta muito grande nesse quantitativo teve uma melhora no índice de julgamento dos processos no Tocantins. E o índice de Araguaína é o melhor índice do Tocantins. Boa noite. Eu vou falar sobre o procedimento do juizado. Vou falar sobre o início do procedimento, né? Vou falar sobre as partes. A gente tem uma diferença nessa questão do procedimento dos juizados, em que as partes são denominadas de reclamante e reclamado, e não autor e réu, como
comumente a gente vê. E como a nossa colega já falou, a apresentação da demanda, ela se dá de maneira muito simples, né? Ela não necessariamente precisa ser peticionada, escrita inicialmente, ela pode ser dita oralmente por um servidor que vai redigir aquela demanda. E para que essa demanda seja registrada, só é necessário mencionar as partes, né? Trazer alguns documentos como endereços, os nomes completos, realmente algo bem simples. A gente também vê a presença do auxílio do advogado somente em casos acima de 20 salários mínimos, de demandas acima de 20 salários mínimos. Até esse valor não é obrigatório. A partir disso, sim, como já foi mencionado, né? Os dados eu já mencionei quais são. E vou problematizar um pouquinho a questão do agendamento da sessão conciliatória. De acordo com a lei, assim que a demanda é apresentada, assim que o reclamante vai falar sobre a sua demanda, ele já deveria sair de lá com a sessão conciliatória agendada para os 15 dias posteriores à reclamação, sem que seja primeiro feito algum registro, alguma autuação, né? Só que não é o que acontece. Geralmente a pessoa mostra a sua demanda, fala o que aconteceu, e depois de alguns dias entram em contato com o reclamante para poder agendar essa sessão conciliatória, né? E isso é um problema porque acaba tornando o processo mais demorado do que deveria, né? Não é o objetivo. E isso acontece também muito por causa da demanda ser muito grande. Então, eles acabam registrando, né, fazendo todos os trâmites necessários para o processo antes de marcar essa sessão conciliatória. Da tentativa de conciliação. Quando a sessão se inicia, né, apesar dessa demora, existe um problema que é o quê? A parte mais fraca da história, vamos dizer assim, o reclamante, né, a gente está falando de casos em que geralmente é uma pessoa física com às vezes hipossuficiente ou com menos condições contra alguma empresa grande, alguma pessoa com maior poder aquisitivo. E, diante disso, esse problema da demora causa insegurança na parte do reclamante e ele acaba, muitas vezes, cedendo à vontade do reclamado, né? Durante a sessão de conciliação, é apresentado para as partes as vantagens de serem feitos os acordos durante a sessão de conciliação, mas nem sempre isso acontece. Sobre a disparidade entre as partes, como eu mencionei, é um problema pelo fato de que, muitas vezes, o reclamante ele não tem disponibilidade ou recursos suficientes para passar por um processo mais longo, né? Muitas vezes é uma pessoa que precisa daquele determinado valor, daquela solução daquele problema o mais rápido possível, precisa de fato daquilo, e a outra parte pode acontecer de não necessitar tanto, né? E essas pessoas a gente chama de litigantes habituais. Geralmente são empresas que têm grandes demandas similares e optam por tornar o processo mais moroso para conseguir alguma coisa com isso. O autor que a gente utilizou como base, ele fala sobre a falta de lógica do artigo 3º, parágrafo 3º. Na conciliação, como a gente sabe, a gente está falando de um procedimento que vai até 40 salários mínimos. Nesse procedimento, nesse artigo, é dito que a opção pelo procedimento previsto nessa lei importará em renúncia ao crédito excedente, ao limite estabelecido nesse artigo, excetuada a hipótese de conciliação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o reclamante ele pode pedir um valor acima na conciliação, acima do valor proposto na demanda. Não tem muito sentido isso, porque se você está tratando de conciliação, você quer que as partes entrem em consenso. E isso não vai acontecer se alguém propor um valor acima daquela que foi proposta primeiramente, né? Se você vai até o juizado especial porque a sua causa vai até os 40 salários mínimos, ou se ultrapassa, como a colega falou anteriormente, e você abre mão do excedente, não faz sentido que o reclamante solicite um valor acima disso. Não faz sentido pelo simples fato de que o reclamado jamais se colocaria numa posição desfavorável a ele, principalmente no quesito financeiro, né? Esse acordo não vai existir. Então, acaba sendo realmente um pouco fora de lógica. E o autor até menciona que, além de faltar a lógica,
o legislador ele não pensou de fato na parte de conciliação. Se o objetivo é a gente não ir adiante com essa demanda, não ir para o litígio, essa possibilidade não deveria existir. Eu acredito, inclusive, que realmente complicaria bastante as coisas se uma proposta como essa fosse feita. E agora eu vou falar um pouco sobre a resolução por arbitragem. É colocada diante das partes a escolha de seguir com essa demanda, né, ou resolver por arbitragem. E as partes elas poderão escolher um árbitro, né, que vai tomar essa decisão vai ser homologada pelo juiz, só que ele não poderá interferir no mérito da causa. Segundo o parágrafo 2º do artigo 24 da Lei 9.099 de 95, o árbitro ele é escolhido dentre os juízes leigos do juizado especial. E os juízes leigos do juizado especial nada mais são do que advogados com mais de 5 anos de experiência, como foi citado na introdução sobre os juizados. Outra crítica que é feita a respeito disso, sobre o árbitro, é que será que de fato existe uma diferença nessa questão da arbitragem e de seguir com a demanda, uma vez que a pessoa que é o árbitro vai ser a mesma pessoa que vai auxiliar o juiz togado lá na frente, vai ser uma pessoa com conhecimento necessário, claro, mas muito provavelmente vai ser a mesma pessoa ou alguém com o mesmo conhecimento técnico para seguir adiante na demanda, né? Então, às vezes não parece tão atrativo, porque na arbitragem não se pode recorrer da decisão, e diferente de você seguir com a demanda. Então, se há aquela parte, o reclamado, que tem um poder aquisitivo maior, que tem um conhecimento maior, percebe isso e age de má fé, muitos deles agem de má fé, querendo levar a demanda adiante por saber que o processo vai se tornar mais extenuante assim e que a outra parte vai ceder, será que de fato a gente vai alcançar, né, essa imparcialidade, essa isonomia que o Estado diz que proporciona para as partes? Então, é um questionamento que eu achei muito interessante sobre se realmente há diferença, né, entre escolher um árbitro que vai ser escolhido ali do mesmo lugarzinho, a mesma situação do futuro juiz que julgaria a demanda se ela seguisse adiante, tá? Então, essas são as minhas considerações a respeito dos procedimentos do juizado. Boa noite. Para finalizar, eu vou falar a minha parte aqui. Vou falar agora sobre a audiência, instrução e julgamento, que é essa parte introdutória, né, do processo, onde é feita para reunir ali provas orais, né? Nesse sentido, se apresentam as testemunhas, o detalhamento do caso, né? Na tentativa aí de convencer o julgador, e levando para o âmbito dos juizados especiais cíveis, existe a crítica, né? De que a audiência, por vezes, ela é realizada pelo juiz leigo e não pelo juiz togado. E isso é uma crítica que pode se fazer nesse sentido da audiência, instrução e julgamento, porque futuramente o juiz togado ele pode vir a alterar essa decisão do juiz leigo, o que não faz muito sentido e não está de acordo, né, com o que se espera. A sentença, né, que é o ato formal do juiz, a sentença, que é após a audiência, instrução e julgamento, é realizada pelo juiz, onde ele profere, né, a sentença dele, ao julgar pelo entender dele, como seria a decisão do juiz, certo? Pode-se entender assim. E existe também uma crítica que pode ser realizada, levando para o âmbito dos juizados especiais cíveis, que é a demora para essa sentença ser divulgada, levando assim a um certo atraso, uma certa mora no processo judiciário. A fase recursal, né, que é após a sentença, quando alguma das partes não concordam com a decisão judicial, tem essa fase, né, esse momento onde eles podem entrar com recurso para que seja alterado, pedir também uma análise, né, mais aprofundada acerca da decisão do juiz, né, e por fim a ação rescisória, que é realmente um recurso visando anular a decisão judicial, né? Quando há casos muito graves, como fraude, violação da lei ou erro de fato. Esses casos aí exigem mais análise, né? Podendo ocorrer quando a sentença for proferida por força de prevaricação, conclusão ou corrupção do juiz, certo? Existe a crítica também que, quanto a essa ação rescisória, quanto à impossibilidade do ingresso dela no juizado especial civil. Então, nesse sentido, eles decidiram por não possibilitar isso, visando que isso poderia alongar o rito, né? E indo contra os princípios formadores, né, do juizado. Por fim, eu acho que seria interessante ler a conclusão, né, do grupo,
do nosso grupo, insta frisar que, devido ao excesso de demandas judiciais e à insuficiente quantidade de recursos humanos nos juizados, esses não conseguem atender a população de forma célere. No que se refere à realidade tocantinense, há juizados cíveis em apenas 11 dos 139 municípios do estado. Nesse sentido, percebe-se que somente a parcela da população dos maiores centros urbanos do estado é beneficiada pelos atendimentos dos juizados especiais na busca por decisões mais justas e equânimes, conforme os fins sociais da lei e exigências do bem comum, atendendo ao anseio popular de acesso a uma ordem jurídica mais justa. E é isso, assim eu encerro o nosso trabalho.